Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntaram a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para João Batista os cobradores de impostos, e eles perguntaram: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 3º domingo do Advento, o domingo da alegria. Acendemos a 3ª vela da coroa do Advento, rosa, diferente das outras, para nos alertar: o Natal está chegando, o Senhor está vindo. E diante desta notícia, o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração se enche de esperança, porque nós estamos ansiosos, aguardando o Senhor que vem. Por isso que o refrão do Salmo de hoje nos exortou: exultai cantando alegres, habitantes de Senador Canedo, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Então nosso coração se enche de alegria, nós exultamos na presença do Senhor, porque nós o aguardamos ansiosamente. E este tema da alegria vai perpassar toda a liturgia da palavra de hoje. Se vocês observarem, a primeira leitura começou dizendo: canta de alegria a cidade de Sião, rejubila povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Convocando o povo ao louvor, à alegria, à exaltação. Se vocês olharem o início da segunda leitura,
Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Porque quando nós fazemos a experiência de preparar o caminho do Senhor, como João Batista nos convocou no Evangelho de domingo passado, e quando nós seguimos os preceitos do Evangelho de hoje, as indicações que estão contidas no Evangelho de hoje, não há outra situação a não ser a da alegria. Mas muitas vezes nós temos uma visão muito reduzida do que é alegria. Ah, padre, alegria é quando meu irmão está lá em casa contando uma piada, só preciso de ver o tanto que ele é bom para contar piada, e eu dou umas gargalhadas boas, né? Muitos pensam que isso é alegria. Outros já pensam assim, alegria é quando eu como e bebo até falar chega, ou quando eu encho a cara, padre, padre, quando eu bebo, só ver hoje o churrasquinho que vai ter, né? Minha pinguinha, minha cachaçinha, minha cerveja, eu fico alegre demais. Muitos têm essa concepção reduzida, frágil, e muitas delas de uma falsa alegria que não é capaz de saciar o coração humano. E a palavra de Deus vem nos falar hoje de uma verdadeira alegria que é perene, que é constante e que não depende de uma situação, seja da piada, seja da comida, seja da bebida, mas é uma alegria que prevalece no meu coração, independente da situação que eu esteja passando. E aí nós poderíamos perguntar, o que fazer para experimentar esta alegria que o Senhor tem para nos oferecer? Essa pode ser a nossa pergunta. E é interessante que esta pergunta não é somente nossa, mas essa pergunta se repete no Evangelho de hoje 3 vezes. Então pegue o seu folheto, vamos retomar o Evangelho e vamos ver o diálogo que 3 grupos terão com João Batista. Olha aí, a partir do versículo 10. Então João Batista estava na região do Jordão. Ouvimos isso no Evangelho de domingo passado. E ele anunciava o caminho de conversão. Eis a voz que grita no deserto, prepara o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado, toda colina será rebaixada. Desde domingo passado estamos nesta dinâmica. E agora, nós temos 3 grupos que abordam João. Primeiro, as multidões. O que as multidões perguntam a João aí no versículo 10? Olha aí qual é a pergunta. Que devemos fazer? Depois lá, no versículo 12, chegaram os cobradores de impostos. E o que eles perguntaram a João? Olha lá no final do versículo 12. Mestre, o que devemos fazer? Segundo grupo. Depois nós temos o terceiro grupo, dos soldados. Lá no versículo 14. O que eles perguntaram a João? E nós, que devemos fazer? Para vocês entenderem que esta pergunta é uma pergunta que permeia toda a primeira parte do Evangelho de hoje, e pode ser que esta seja a sua pergunta. Para alcançar a verdadeira alegria de Deus no meu coração, o que eu devo fazer? E o interessante é que quando nós perguntamos, o Senhor sempre responde. A nossa dificuldade é porque nós não gostamos, ou às vezes não queremos ouvir a resposta que o Senhor vai nos dar. Vocês estão preparados para a resposta?
Vamos para a primeira resposta de João, lá no versículo 11. Vamos ler juntos o versículo 11? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Estamos no tempo do Natal, nos preparando para esta grande festa. Quando você chega aqui na Praça da Matriz à noite, o que é que você vê? Luz, enfeite. Quando você anda nesta avenida principal durante o dia, qual é a motivação que você encontra lá? Venha comprar, promoção de calçado, promoção na Americana, promoção no shopping, promoção. Então, a voz que fica gritando 24 horas desse tempo: compra, 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 consome, 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 consome. Não é assim? Vai chegar a próxima semana, muitos se reúnem com os familiares e os amigos, e aí agora, padre, essa semana, nada faremos a não ser preparar a lista do supermercado, ir para o atacadão, e comprar, e ver as frutas, e ver como vai ser o cardápio. Colocamos a nossa esperança, a nossa confiança nestes elementos, que levam-nos ao consumo, à compra, e muitos pensam que o sentido do Natal consiste nisso. Outros já ficam tristes, porque de repente as coisas estão apertadas, a vida econômica está difícil, não vai ter condições de comprar tanto presente, de comprar tanta variedade de comida para comer, e aí de repente vem: esse ano meu Natal não vai ser tão bom assim não, porque nós estamos muito apertados. Como se o verdadeiro sentido do Natal fosse essas coisas. E apostando muito mais nesta linha do comércio, do consumo, que nós somos domados, muitos de repente fazem aquela ceia com muita comida, com muita bebida, compra muito presente, mas no outro dia, quando tudo termina, a pessoa está vazia por dentro, está oca, porque aquilo não foi capaz de saciar o seu coração e de te proporcionar a verdadeira alegria do Natal. E olhando para esta realidade que nós estamos vivendo, porque hoje o que dita às pessoas a dinâmica de preparação do Natal, infelizmente, não são os critérios do Evangelho, mas são os critérios do comércio, da cultura e do mundo. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em bater perna no xing-ling, em fazer Black Friday, em fazer compra, do que de fato preparar o caminho do Senhor que vem. E a consequência da dureza do nosso coração e dos nossos ouvidos fechados, por isso que no domingo passado, pegando o Evangelho, o padre dizia que João Batista gritava no deserto. Por que precisava gritar? Porque o povo está surdo, já não escuta mais a palavra de Deus. E hoje o Evangelho vai nos dando os critérios, o que devemos fazer. E a primeira resposta de João: quem tiver 2 túnicas, dá uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O primeiro critério do Evangelho contrapõe com a dinâmica do comércio. Porque enquanto o comércio está falando, propaganda, e está dizendo, e está gritando com um carro de som aqui em Canedo, 24 horas, compra, 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 o Evangelho está dizendo: doa. Enquanto o mundo está gritando, consumismo, adquire, vai lá, o Evangelho está dizendo: partilha,
seja solidário, seja fraterno. A linha do acúmulo não é capaz de saciar o seu coração para dar a alegria que você busca. Mas esta verdadeira alegria consiste na capacidade de partilharmos o que temos. E é nessa dinâmica da alteridade, da entrega, da doação, da partilha e da fraternidade, é que nós temos a possibilidade de experimentarmos a verdadeira alegria que é capaz de nos dar uma satisfação completa, de maneira interior. E é muito interessante porque eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje já fizeram essa experiência da doação de vida, da entrega do tempo, da prestação de serviço às pessoas ou às situações mais carentes. E pode ser que esses trabalhos sejam exigentes, mas no final de tudo, nós terminamos com tanta alegria. Eu fico vendo aqui na paróquia, quantas iniciativas nós temos, quantos leigos se dedicam, e no final está todo mundo cansado, porque o trabalho é puxado, mas o pessoal alegre, se confraternizando, abraçando, sorrindo, porque a capacidade da alegria, que satisfaz o nosso coração, está na partilha, na alteridade, na doação, na fraternidade, e aqui está o verdadeiro sentido para o Natal, porque Deus fez isso conosco. Diante da nossa dor, do nosso pecado, do nosso distanciamento, Ele se faz solidário a nós, Ele se torna fraterno à nossa causa, e assume a nossa condição, se faz gente como nós, e vai ser nesta solidariedade, que nós teremos a graça de recebermos a salvação dEle. E João fala de dois elementos, roupa e comida, porque são as duas coisas mais vendidas no Natal. Muitos dizem assim: padre, eu quero ir para a feira hippie, para 44, porque lá as coisas é barata. E aí durante toda essa semana, o Jornal do Almoço faz as reportagens onde? Na 44, na feira hippie, que na minha época de menino era só no domingo, agora a feira hippie é a semana inteira, né? Meus pais moram ali no Crimeia, próximo à Fama, então quando eu vou visitá-los, passo naquela região, meu Deus do céu, que vucu-vucu de gente, de ônibus, de barraca, de loja. Por que que tem toda aquela estrutura? Porque tem quem compra roupa, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Esta época, outro lugar que fica movimentadíssimo, os supermercados. Ontem, saindo lá da comunidade da Madre Teresa, vindo aqui para a paróquia, passei algumas ruas desses supermercados aqui da nossa cidade. Meu Deus, não tinha como você passar de tanta gente, motoqueiro, carrinho, e os supermercados, lotados, lotados. Apostamos que a alegria que eu busco vai estar na minha roupa nova, no meu sapato novo, na minha sandália nova, no meu cabelo, que eu vou lá, passo betume, fico o dia inteiro debaixo do secador, na comida, na bebida, na cachaça, no churrasco, e depois olhamos para o nosso contexto e percebemos o quê? Pessoas vazias, pessoas tristes, cabisbaixa, muitas delas angustiadas, porque apostaram a sua alegria na roupa, na comida e na bebida, e isso nunca vai te satisfazer por inteiro, porque o seu coração é grande demais, e só o amor de Cristo pode saciá-lo. Então nós precisamos permitir com que esta palavra nos auxilie no nosso caminho de conversão também, na nossa mudança de atitude. E aí você poderia perguntar: padre, de maneira concreta, o que eu poderia fazer? Aí eu vou te dar 2 indicações práticas.
olhe para o seu guarda-roupa e olhe para a sua geladeira. Túnica e comida. Abra o seu guarda-roupa e veja quantas peças de roupa estão guardadas lá há mais de 6 meses que você não usa. E quantas pessoas não tendo. Olha para a sua geladeira, aquele tanto de vasilha de margarina, aquelas vasilhas do Xing Ling da China, que a gente compra 20 vasilhas por R$10, não é? Aquele pacotão, e que vai colocando, resto de comida, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que é isso? Padre, é um pouquinho da farofinha que eu fiz, sobrou um pouquinho. Aí vai colocando uma vasilha, põe outra por cima, põe outra na frente, esquece que tem aquela lá no fundo. Depois de 3, 4 dias, abre a vasilha, está tudo mofado, e vai para onde? Para o lixo. E quantas pessoas passando fome, não tendo o que comer? Por isso o Evangelho é prático. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Agora, muitos gostam de fazer atitudes de caridade no período do Natal, como desencargo da consciência, achando que dando 2, 3 cestinhas para os pobres, já resolveu todas as suas pendências com Deus. Isso também é uma prática, que acontece muito nesse tempo. Eu falo isso porque tenho amigos que não vivem a fé de maneira constante, que têm boas condições de vida, e quando chega essa época fica me ligando: padre, eu comprei 10 cestas básicas e quero fazer uma doação. E eu sempre digo: ótimo, aqui tem muitas pessoas que precisam, mas eu quero te dizer que estas 10 cestas não podem ser uma doação que você faz para descarregar a sua consciência, achando que tudo que você fez de errado durante o ano está resolvido nas 10 cestas que você deu para os pobres. E tem uns que levam um susto comigo, porque a nossa caridade de dar a túnica e de dar a comida precisa ser em vista da preparação do caminho do Senhor. Evangelho do domingo passado: preparai o caminho do Senhor. A nossa obra caritativa precisa ter um sentido: conversão no coração, mudança de atitude, aproximação com o Senhor. Não pode ser somente uma obra que eu faço porque já vai estar tudo resolvido as minhas pendências. Não, ela precisa ser consequência desta experiência que eu faço com Cristo, e que me dá a possibilidade de viver o Natal com o seu verdadeiro sentido, que não é a comida, que não é a roupa, que não é o calçado, que não é o presente, mas que é Cristo. E Cristo é o centro da nossa vida. Se não é ainda, precisa ser. Então, primeiro grupo, não é? A túnica e a comida. Depois o segundo grupo, que eram os cobradores de impostos. João disse: não cobreis mais do que foi estabelecido. Qual era a função do cobrador de imposto na época de João? A concepção que se tinha era que todos os patrimônios comuns do povo de Israel pertenciam ao povo, e cabia às autoridades políticas preservarem esse patrimônio para que o povo não ficasse prejudicado. Então, era uma questão de justiça para o bem do povo. E os impostos que se pagavam eram para preservar este patrimônio maior que pertencia a todo o povo. Mas o que acontecia com os cobradores de impostos? Não só na nossa época, mas desde a época de João Batista, os cobradores de impostos gostavam de fazer o trambique e de pegar mais do que devia.
E isso nós chamamos de quê? De roubo. A partir do momento que você cobra a mais do que deveria ser cobrado, o que você está fazendo com a outra pessoa? Você está roubando dela. Você está extorquindo a pessoa. E você está cometendo a injustiça. Olha como o evangelho é atual. Será que hoje, no nosso campo político, há pessoas que pegam para si? Será que nós temos hoje no nosso contexto situações de estruturas que roubam do povo, prejudicando principalmente os mais pobres e necessitados? Dá uma andadinha pela periferia de Senador Canedo que vocês vão ver essa realidade. Então, a segunda indicação do evangelho de hoje, a justiça que deve ser estabelecida diante das nossas relações, principalmente das relações de trabalho, porque nós somos mestres para julgarmos os políticos de Brasília, que roubam, falam, mas muitas vezes a nossa conduta se torna a mesma deles, em outras proporções, quando no meu trabalho eu faço trambique com o meu vale transporte, com o meu vale alimentação. Pode ser que no meu trabalho, aquela função que me foi dada, eu também faço algum tipo de trapaça, porque depois eu vou receber um caixa 2, e como eu estou com muita dívida, padre, minha vida está muito apertada, eu preciso fazer isso para pagar essas contas aqui. Isso não justifica a sua corrupção. Quantas injustiças nós também cometemos nas nossas relações cotidianas. E quem vive na injustiça, quem vive no trambique, quem vive fazendo coisas erradas, não experimenta a verdadeira alegria, porque a sua consciência não deixa. Não deixa. Nas pequenas coisas de pegar aquilo que não é meu, escondido do outro, para eu ter um benefício próprio. E muitas vezes utilizar o nome de Deus para aquele trambique que eu estou fazendo, como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não estivesse vendo. Então, a justiça que precisa prevalecer sobre as nossas relações. E por fim, o terceiro grupo, o dos soldados. E nós o que devemos fazer? João respondeu: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com os vossos salários. Ah, Padre, graças a Deus, no que diz respeito ao dinheiro, às coisas alheias, eu nunca mexi. Que bom, que Deus te conserve assim. Mas aqui vem o segundo elemento, que pega na ferida de muitos. Nem façais falsas acusações. Graças a Deus, aqui em Senador Canedo, ninguém faz falsa acusação do outro, não é? Mas em outros lugares onde a gente passa, encontramos tantas pessoas que agem nesta conduta, lançando a cisânia de Satanás. Fulana, mas você viu a cicrana? Inclusive ela é lá da igreja, já vi lá. E aí vem, minha gente. E aí a coisa vai criando, e vai rodando, e vai rodando. E eu vou me enchendo, achando assim, agora eu vinguei. Isso daí é a atitude de um coração endurecido que ainda não se abriu para preparar o caminho do Senhor. Porque a falsa acusação mancha a imagem do outro.
E eu muitas vezes, em vez de ter a caridade de ajudar o irmão que está no erro, qual é a minha atitude? Pegar mais 10 pedras e jogar nele. Ou às vezes, o irmão nem está no erro, mas como a conduta dele, pode ser que seja de honestidade e retidão, me incomoda, a forma que eu vou encontrar, não para mudar o meu coração e entrar no caminho certo, mas eu vou começar a denegrir a imagem dele para dizer assim: olha, ele que está errado, e eu que estou certo. E isso daí, gente, vai contaminando as nossas relações e o nosso coração, e nos impede de uma verdadeira experiência com Cristo, que quer vir para nos dar a verdadeira alegria. Porque quem é fofoqueiro, quem levanta falso testemunho dos outros, quem fica nessas conversas e nesses tititi, não experimenta a verdadeira alegria de Cristo, porque o demônio que age em você e que te leva a fazer essa conduta, não te permite experimentar a verdadeira alegria de Cristo. Olha como o evangelho de hoje é atual. Olha como o evangelho de hoje nos propõe os princípios para a verdadeira alegria que cada um de nós devemos experimentar a cada dia. E agora vem a segunda parte do evangelho. Vamos agora para o versículo 15 e 16. Pegue aí o seu folheto, versículo 15 e 16. Vamos ler juntos esses dois versículos? O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Paremos por aqui. A partir do momento que João Batista anunciava a conversão, a partilha, a fraternidade, a alteridade, a ajuda ao outro, e ao mesmo tempo o caminho de conversão que muda o coração, a multidão que o seguia pensava que João era o Messias, que ele seria o Salvador, que ele seria aquele vindo da parte de Deus para trazer a sua salvação. Mas qual foi a atitude de João? Humildade. Qual é o remédio que cura as 3 doenças que foram apontadas no Evangelho, na resposta das 3 perguntas que nós acabamos de ouvir, de refletir? A humildade. A humildade. João não se vangloriou de uma missão que não era dele. Por mais que havia uma grande multidão o seguindo, por mais que ele se tornou reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento firme, direto e objetivo. Mas João foi humilde de reconhecer o seu lugar, e dizendo que aquele que viria após ele, que ele preparava o caminho, era muito, mas muito maior do que ele, e que ele não era digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E aí você poderia perguntar: padre, o que este versículo pode me ensinar no cotidiano? Esse versículo quer te ensinar que você seja autêntico, que você seja você, porque hoje, com o advento das mídias e das redes sociais, nós queremos vender uma imagem ou uma pessoa que não somos nós. Esses dias, conversando com um jovem lá na universidade,
E ele me dizia assim: padre, conheci uma menina linda pelo Facebook. E a gente foi conversando, e eu me interessei por ela, ela interessou por mim, e nós nos encontramos. Mas quando eu cheguei e olhei para ela, eu pensei comigo: gente, mas essa não é aquela que eu vi as fotos no Facebook, não. Por quê? O advento hoje das técnicas, da maquiagem, do selfie, etc e tal, vai colocando tanto recurso, que quando você olha para a pessoa e olha para a foto, você fala: não é a mesma pessoa, né? Depois fiquei pensando nisso, que esta questão, minha gente, não é somente com a foto, entre o real e o virtual, mas isso diz respeito também àquilo que eu apresento de mim, ou aquilo que eu tento vender sobre a minha pessoa. E sendo assim, eu coloco uma máscara, não é? Dizendo aqui: olha, que eu sou bonitinho desse jeito, que eu sou bom desse jeito, que eu sou assim, sim. Mas no fundo, eu não reconheço quem eu sou, e muito menos me apresento como eu sou, porque a minha vaidade, o meu orgulho, o meu desejo de grandeza precisa me vender desta forma, com estas propagandas. E isso também impede a pessoa de viver a alegria, porque quem não é autêntico, quem não é verdadeiro, naquelas realidades mais profundas de quem ela é, também não consegue experimentar a verdadeira alegria, porque sempre vai precisar de um retoque, de uma maquiagem, de um jeitinho, para que os outros não me reconheçam como eu sou. Diz que certa vez morreu um senhorzinho na cidade do interior, e ele era muito querido pela cidade, pelo povo da cidade. E estava lá a mulher, a viúva e a filha ao lado do caixão. E o povo chegava e falava: nossa, mas o seu João era bom demais. Nossa, mas seu João era isso, seu João era aquilo. Por fim, a viúva cutucou na filha, falou: minha filha, vai lá ver se é seu pai mesmo. Porque lá fora, olha que beleza, mas dentro de casa, a coitada da viúva que sabia dizer como era o danado seu João. Quantas vezes vamos levando o nosso coração por esse caminho, tendo esta conduta, e a humildade de João Batista o ajudou a reconhecer quem ele era, e de não ter vergonha de falar da verdade quem ele era. Eu não sou o Messias, eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália, ele é muito maior do que eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. E isso dava a João Batista uma autenticidade, uma liberdade para continuar a sua missão, no caminho de conversão também, preparando o caminho do Senhor. E hoje nós precisamos aprender com o Evangelho, de reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Por que nós queremos vender um produto falso, com uma propaganda enganosa de nós mesmos? Porque nós queremos esconder as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que não é bom dentro de nós. E enquanto isso está escondido, Jesus não pode entrar para fazer a diferença. Só pode ser redimido aquilo que é assumido. Então nós só fomos redimidos do nosso pecado, porque Cristo assumiu esse pecado, e como nos diz a palavra, Ele se fez pecado. Então que este Evangelho, que este advento do Senhor nos ajude a recebermos esta graça do fogo do Espírito que nos purifica. João batizava com água, mas ele vos batizará com fogo. João aqui já remete ao Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre o povo, sobre a igreja, que iria conduzir a missão da igreja depois da ressurreição de Jesus. E agora,
nós vamos para o último versículo do Evangelho. Tome aí o seu folheto. Vamos, os dois últimos versículos, o 17 e o 18. Vamos ler juntos esses dois versículos? Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já fizeram a experiência de limpar o quintal da sua casa, quando está muito sujo. De repente você capinou, mudou o jardim, tirou algumas sujeiras que estavam lá. Qual é a ferramenta que você precisa para fazer a limpeza de um quintal? Você precisa de uma pá. Porque a pá é utilizada para quê? Para retirar aquela sujeira. Quem já capinou uma roça, ou já limpou um quintal, sabe que na hora que o lixo está ali, a enxada não resolve. Você pode até usar, puxa a enxada, cai tudo do outro lado, não é? De repente, se você tem lá um rastelo, você puxa para um lado, puxa para o outro, mas depois você vai ter que pegar aquilo. Não, vou usar a mão. Vai lá, põe a mão, machuca os dedos todos. Por fim, eu tenho que ir atrás de uma pá. E João agora utiliza esse elemento no Evangelho. Depois de falar tudo isso para nós, ele vai dizer que Jesus, que é mais forte do que ele, que vai nos batizar com fogo, virá com uma pá na mão. A pá serve para quê? Para limpar. Então, o simbolismo da pá na mão de Jesus remete a quê? A limpeza, a asepsia, a faxina que Jesus quer fazer onde? Dentro de cada um de nós. Por isso que advento é tempo de conversão. É tempo de penitência, é tempo de confissão, é tempo de avaliação da vida, porque ele virá com a pá na mão, e vai limpar a sua eira, o seu canteiro, vai limpar esta terra. E o Evangelho disse que ele vai recolher o trigo, que foi plantado no celeiro, e a palha ele vai queimar num fogo que não se apaga. Qual o simbolismo do trigo e da palha? O trigo representa a plantação de Deus, porque ele se fez a semente, que foi triturada, que foi moída, que foi morta, mas esta semente cresceu na árvore da vida, que é a cruz, e desta árvore pendeu a salvação para toda a humanidade. Então nós somos da plantação de Deus. E o trigo serve para fazer o quê, minha gente? O trigo serve para fazer o pão. Jesus, na última ceia, toma o pão com os seus discípulos, reparte e disse: isso é o meu corpo, comei. Ele vem para limpar a nossa eira, porque nós pertencemos à plantação de Deus. E fomos plantados neste mundo pelo Senhor, para que produzamos frutos, e não é só um fruto não, é 1%, vai nos dizer outro trecho do Evangelho. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós ficamos na palha, nós ficamos no efêmero, no superficial, no momentâneo, no passageiro, na dinâmica. Olha a primeira parte do Evangelho.
Antigamente, quando você matava um porco, como é que você sapecava o porco? Com palha, não era? Enchia lá de palha e ateava fogo. Rapidamente, o que acontecia com a palha? Queimava e virava pó. Não sobrava absolutamente nada. Então, se você permite com que a sua vida seja ditada pela cultura, pelas coisas deste mundo, a sua vida vai se tornar uma palha. E na hora que vier a dor, a provação, a doença, a dificuldade, vai queimar tudo e vai sobrar somente o pó. E Jesus não quer isso para você, porque você é da seara de Deus, você é da plantação de Deus, você é fruto do amor de Deus, para que você desfrute da verdadeira alegria que somente Ele pode te oferecer. Mas Jesus respeita as suas escolhas, e se você permite ficar na palha, entenda que no final vai haver um fogo que não se apaga. Que fogo que é esse, minha gente? Que fogo que é esse? O fogo do inferno. Ai, pá, tem muita gente que não gosta, né, de falar, mas está aqui no Evangelho. Esse não é o nosso foco, mas Jesus fala dele. Para quê? Para nos evitar, para nos proteger, que nós não cheguemos a este fogo. Porque na verdade, o que Ele preparou para nós é o céu, é a vida eterna, é a salvação. Mas se você escolhe viver numa vida de palhas, pode ser que você chegue pela sua livre escolha ao fogo que não se apaga. E Jesus nos ama tanto, sabendo que hoje é tempo de conversão, que estamos no advento, Ele vem nos alertar para que nós não cheguemos a essa situação, mas que nós tenhamos a graça da vida eterna, da felicidade verdadeira, da alegria plena que somente Ele pode nos oferecer. Por isso, hoje é o domingo da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. E o Evangelho encerrou dizendo: ainda de muitos modos, João anunciava ao povo a boa nova. Qual o significado da palavra boa nova? Boa notícia. João anunciava boas notícias para o povo. E nós precisamos aprender com João, sermos portadores e anunciadores da boa notícia que é Cristo. Porque hoje nós somos um povo propagador de tragédia, de morte, de assassinato e de coisa que não presta. Preste atenção quando você encontra uma pessoa andando na rua. E fulano, você viu o assalto que teve lá no supermercado? Nossa, você viu no jornal? Matou 5. Tragédia, morte, roubo, assassinato. E nós vamos tornando o quê? Portadores e anunciadores de tragédia, morte, assassinatos. E não somos capazes de dizer uma palavra que edifica a vida do outro, que é boa notícia para o outro, que é edificante para a vida do outro. Mas de fato, se eu não tenho na minha vida, eu não dou conta de anunciar para o outro. A minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então, se eu fico o dia inteiro vendo chumbo grosso, vendo linha direta, vendo essas tranheiras toda, que é só morte, assassinato, roubo, o seu coração vai ficar cheio disso. E você será portador desta notícia. Mas a partir do momento que você se dedica à vida de oração, à meditação da palavra de Deus, que você vai sendo edificada e transformada por essa boa notícia que é Cristo, você se torna como João, portador de uma boa notícia, de uma boa nova que é Cristo, que não só edifica a minha vida, mas também é capaz de edificar a vida do outro. Então olha que beleza, minha gente, este é o advento do Senhor,
Peçamos a Ele esta graça. Peçamos a Ele que nos alcance. E como que nós podemos pedir isso ao Senhor, que o Evangelho nos ensinou? Rezando. Então vamos encerrar esta pregação fazendo esta experiência. Diante de tudo aquilo que você tem planejado para o seu Natal. Então agora feche um pouquinho os seus olhos e faça um exame de consciência de como está a sua vida diante de tudo isso que o Evangelho de hoje te apresentou. Da comida, da bebida, da roupa, diante da justiça que eu devo praticar nas relações, seja de trabalho, seja de família. Será que eu tenho levantado falso testemunho das pessoas, devido ao meu orgulho, às minhas feridas, e eu encontro nesta possibilidade uma forma de vingar, porque eu não fui reconhecido, porque eu não fui chamado? Peça ao Senhor este batismo do fogo que Jesus traz, porque o fogo purifica, o fogo limpa, o fogo tira todas as impurezas. E foi por isso que João disse: eu batizo com água, mas Ele vos batizará com fogo. Porque Jesus nos purifica de toda corrupção, de toda maldade, de toda indiferença com a dor do outro. Porque Jesus nos purifica de todo o egoísmo que nos impede de partilhar o que temos. Peça ao Senhor, fala: vem Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. O advento é tempo de preparar para o Senhor que vem. E a palavra de ordem para esse tempo é: Maranatá, vem Senhor Jesus. Vem purificar o meu coração de todas as impurezas. Quantas vezes, Jesus, eu quero me apresentar de uma forma diferente de quem eu sou, para agradar as pessoas, para ter o reconhecimento, mas isso vai gerando somente a tristeza e a angústia dentro de mim, Jesus. Então vem, Maranatá, vem Senhor Jesus. Quantos momentos da minha vida, Senhor, eu não compreendo que eu sou plantação da Tua grande seara, para produzir muitos frutos, mas me permito, Jesus, ser como a palha, que voa fácil, que queima muito rápido, que não tem constância, que não tem raiz, que não tem alegria, que não tem sentido de vida. Vem, Senhor Jesus, me convencer desta boa notícia que o Senhor me deu nesta liturgia de hoje, porque é para mim, Senhor. Peça, Jesus, que te convença desta boa notícia que Ele está te dando por meio do Evangelho de hoje, por meio das leituras. E peça: vem Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Misericórdia.
nossa força.